bom dia quem está entrando aí. Vamos só aguardar aí um minutinho. Acredito que o som já está melhor. Tava morrendo de saudade de vocês aí. Né? Faz um bom tempo aí. Na última vez que a gente se encontrou foi na última sexta-feira, nessa não, na anterior ainda. E não estava me sentindo muito bem, né, na aula de vocês. Mas graças a Deus estou firme e forte. E pronto para você. Tâmara, aquela questão que você mandou para mim, ainda essa semana eu mando para você direitinho a explicação de como fazer ela. Ou você já conseguiu? Eu estava salva lá no meu zap. Não, né? Pronto. Eu vou ver como faço ela direitinho. E daqui para sexta-feira eu explico a você. Tá bom? Tá certo. Ela Obrigada. todinha. Tá bom? Tô de volta na ativa, então. Tava esses dias aí, minha gente. Naquele dia eu tava dizendo a você, né? Não tava me sentindo bem, aquela coisa toda roxa, inchada, então precisei ir às pressas fazer uma cirurgia. E aí fiz a cirurgia rapidinho para tirar um nódulozinho próximo entre o nariz, o rosto, a região aqui meio complicada e o olho. Mas graças a Deus já estou bem, já passo bem, já está bem melhor. E a aula de hoje a gente vai se tirar dúvidas, né, em relação ao assunto anterior, como a gente ficou aí praticamente uma semana parada. Né, então a gente vai tirar dúvidas sobre isso, só que antes de tirar as dúvidas, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o SSA, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre o SSA com vocês aí e mostrar que o nosso cronograma ele está realmente de frente a frente e vai ter umas modificações no nosso cronograma de matemática fundamental, tá bom? Eu vou explicar a vocês aí coisa rápida. Aí depois vocês já passam para os colegas que tiver faltando, tá bom? Deixa eu só ver aqui se minha caneta já está funcionando tudo normal, tudo ok, tudo trabalhando, vamos lá trabalhar. Então, pessoal, ó, esse é o edital em relação ao SSA, no caso o SSA 1. É um edital que, se você comparar com as outras séries, é um edital que parece até ser bem maior, né? Um edital bem grandão. Mas vê só, no caso, vocês estão vendo com o professor Rafael essa parte aí que diz respeito, e comigo também, né, o que diz respeito a números e operações. Por exemplo, a gente viu números naturais, aí em matemática fundamental, divisibilidade, né? A gente está vendo frações, no caso, em matemática fundamental, no atual momento, se eu não me engano, a gente está em porcentagem, né? Então, está aqui nessa região aqui. Então, essa parte aqui, ó, todinha praticamente a gente já trabalhou. Então, a gente está parado aqui, né? Nessa parte aqui, né? A gente vai dar sequência, claro, a essas partes básicas, lá em matemática fundamental. Né? Como o professor Rafael, vocês estão vendo funções, né? Então, por exemplo, vai ver função quadrática, função do primeiro grau, isso lá com o professor Rafael Freitas. Você está vendo essa parte aí. Comigo em geometria, o que é que a gente está vendo? Né? De início, a gente está nessa parte aqui. Ó. A gente já viu teorema de Tales. Eu não vou nem colocar teorema de Tales assim ao pé da letra. Eu vou começar a parte daqui. Ó. Relações métricas, trigonométricas, triângulo retângulo, lei do seno, lei do cosseno. Então, a gente está vendo isso aí na parte de trigonometria. Que a UPE coloca só esse título aí pequeno. Aí quem olha de, vai ser só 2 assuntos. Não é 2 assuntos, tá bom, minha gente? É muito extenso. Pra você ter ideia, vai ser o ano inteiro você vendo. Relações métricas, trigonométrica e lei do seno, lei do cosseno, que é muito conteúdo. Os outros conteúdos que você está vendo aí, a gente vai ver dentro de matemática fundamental, tá bom? Dentro de trigonometria, a gente vai estudar justamente a trigonometria, né? E em matemática fundamental, a gente vai adaptando esses conteúdos. Por exemplo, eu estou vendo porcentagem, depois a gente vai ver juros simples, juros compostos, a gente já viu proporcionalidade entre números, que é a parte de fração, a gente vai ver regra de 3, vamos ver potências, ou seja, eu vou adaptando sempre nosso cronograma lá em matemática fundamental para a gente ver esses conteúdos aí específico do SSA e a gente trabalhar com vocês aí tudo isso direitinho,
tá bom? Inclusive, a gente vai ver geometria espacial, eu vou mostrar a vocês um pouquinho de geometria espacial, que é só as planificações, coisa básica, simetria dentro da geometria espacial, o que é que se tem lá. A gente vai ver a parte da geometria plana, aí, medidas de tempo, de massa, medida de área, né? Então, a gente vai ver tudo isso no conteúdo de matemática fundamental, tá bom? É como se a disciplina de matemática fundamental ela se voltasse só para o SSA. A partir de agora, a gente vai trabalhar dessa forma. Na verdade, desde o começo, desde o início do ano, eu já tinha programado meu cronograma para essa situação, né? Para voltar para o SSA. Como o SSA ainda está sem data definida, ainda não começou a inscrição, aquela coisa toda, então dá tempo para a gente trabalhar o cronograma numa boa, viu, gente? Dá tempo para a gente trabalhar isso aí tudo direitinho. E aí, a partir desta semana, né, caso seus pais, caso alguém da escola pergunte, saiba que a gente já está trabalhando o SSA desde o início do ano. Okay? Então, a gente já trabalha essa espécie. Aí, muitos de vocês podem estar perguntando, professor, por que não está usando aquele livro do SSA? Né, porque eu acho que vocês receberam um livro do SSA. A gente não está usando ainda ao pé da letra, porque eu estou finalizando o livro atual, que tem os conteúdos do SSA, o livro de vocês, que é aquele livro fininho. Né? Então, a gente finalizando aquele livro, tudo direitinho, a gente vai dar sequência ao que não tiver no livro, tiver naquele outro livro. Sempre sobre a orientação, a gente vai sempre se adaptando. Beleza, galera? Tudo tranquilo sobre isso aí. Principalmente quem for fazer o SSA aí, né? Acredito que todos irão fazer. E vai estar bem, que eu sei que a turma de vocês tira onda nisso aí. Sei que vocês se dedicam direitinho. Aproveito para parabenizar vocês, né? A minha única turma que está com 90% das atividades prontinhas, faz as atividades tudo certinho, né? Então, parabenizo mesmo a vocês. Tá bom? Os outros 10% já são casos que já vieram falar comigo diretamente, que não estava conseguindo enviar, aquela coisa toda. Acho que a gente está se organizando, né? Então, parabenizo vocês aí em relação a isso, às atividades. Sei que a gente vai ser firme e forte, né? Eu até disse à escola também que eu me comprometeria mais na frente, quando tiver data definida, tudo indo SSA, alguma coisa do tipo, eu me comprometo a, nesse esquema de aulas remotas, a gente ter aulões, né, quando tiver perto do SSA, relembrando isso aí, né, sem custo nenhum, você não vai ter custo nenhum. Aí a gente vê alguns momentos isso aí. Né? Quando surgiu essa parte de aula remota, ficou bacana, principalmente para mim, porque o tempo era corrido e muitas vezes eu não tinha disponibilidade física de estar presente, vamos dizer, num aulão físico, aquela coisa toda. Mas aí, em relação à aula remota, a disponibilidade ela aumenta, né? Então, a disponibilidade fica bem maior, graças a Deus aí, tá bom? Então, vamos trabalhar aí, vamos embora a aula da gente, né? Tempo é ouro. Então, qualquer dúvida sobre a SSA, você pode falar comigo no privado. Se seu pai estiver perguntando alguma coisa que você não lembra, o professor de matemática está trabalhando isso, o SSA, não sei o quê, é só conversar comigo, tá bom? Eu já conversei com o professor Rafael Freire também, ele disse que quando estivesse perto, numa boa, eu poderia revisar os conteúdos dele. Quando estiver próximo do SSA, eu posso pegar os conteúdos dele, fazer revisão com vocês, então com tranquilidade. Não se preocupe que estaremos juntos nessa, tá bom? Então, vamos lá, eu trouxe para vocês algumas questões do livro de vocês. Não me recordo agora a página, mas é lá da Tangente. Você abrir aí, procurar Tangente e um Arco, se eu não me engano é o último capítulo, capítulo 7 do livro 2. Então, antes da gente iniciar o livro 3, né? Antes da gente começar os conteúdos lá do livro 3, aquela coisa toda, eu vou responder algumas questões com vocês sobre isso aí para a gente relembrar, revisando tudo, de forma geral. Revisando o seno, o cosseno e a tangente, né? Eu coloquei como título a revisão da tangente e um arco, mas a gente vai revisar todos de uma forma completa, tá bom? Então vai lá, ó. Atividade de sala aí, vai lá, relacionar as colunas a seguir. Então ele quer que você coloque aí na segunda coluna as letrinhas que correspondem a esses valores. Eu trouxe essa questão daí, até porque foi algum colega de vocês, não me lembro quem, se alguém lembrar aí é só falar, foi eu, né? Mas não me lembro quem me enviou essa questão aí, dizendo que encontrou irregularidades no livro, né, na resposta. Eu digo, tudo bem, vamos responder para a gente ver se realmente tem essas irregularidades, né? Ou seja, se realmente tem esses valores aí que não condiz com os resultados.
ok? Então vamos responder aí. Ele está dizendo para a gente relacionar com um desses resultados. Então a primeira que a gente faz, vamos fazer por etapa. Vamos fazer a letra A, depois a gente faz a B, depois faz a C e a D, e depois a gente confere com as respostas aí propriamente dita, né? Coloquei a tabelinha aí para a gente sempre lembrar, vocês não esquecerem dessa tabela aí. Né? Lembro para vocês mais uma vez que eu vou colocar uma tabelinha dessa na prova de vocês, tá bom? Para vocês consultar. Na verdade, vai ter uma tabela dessa quando tiver na prova, isso na prova presencial, provavelmente. Quando vocês estiverem numa prova presencial, eu coloco uma tabela dessa para vocês completar também, faltando alguns valores, você completar essa tabela e fazer uso da tabela para responder as questões seguintes, tá bom? Então vamos lá, vamos responder aí. Deixa eu ver se eu coloquei na lousa aqui, né? Opa. Vamos lá, deixa eu ver se o botão aqui está clicando aqui. A gente vê na lousa aí. Pronto. A letra A aí diz o seguinte, né? A letra A diz que a gente precisa, né, do cosseno. Então, a letra A é o cosseno de 5.240. Como é que a gente vai fazer? Cosseno de 5.240. Então, vocês lembram que a gente pega o númerozinho grande e divide por 360. Poderia ir subtraindo também por 360 e ia dar o mesmo resultado. Só que para a gente ganhar tempo, a gente faz a divisão por 360. Então, a gente pega 5.240 dividido por 360. Né? Quando a gente faz essa divisão aí, vai dar aproximadamente 14. Né? Aí você vai pegar e vai ver o resto. Tá bom? Vai dar 5.040, aí subtrai aqui, ó. 5.040. Então, 5.240 menos 5.040 sobra o quê? 200. Então, a gente chega nessa conclusão. Então, cosseno de 5.240 é igual ao cosseno de 200 graus. Né? Ou seja, a primeira determinação positiva que a gente tem aí. Então, cosseno de 200 graus. E aí a gente volta lá na alternativa, tá bom? Volta na alternativa e vê o seguinte. A gente vê o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui. Pegar o mouse de volta aqui. Pronto. A gente vê aqui, que cosseno de 5.240 é igual ao cosseno de 200. Vamos ver se a gente tem cosseno de 200 aqui em algum lugar. Tem não. Então a gente vai ter que dar continuidade à resposta. Então a gente tem que dar continuidade à resposta. Dando continuidade à resposta, vamos ver aí quanto é que seria o cosseno de 200 graus. Aí lembra, 200 graus é um ângulo que não tem relação, ou seja, não é um arco notável. Eu lembro que quem comentava muito sobre isso aí, sobre a questão de arco notável, sempre perguntava, era Cássio, né? Então, o Cássio sempre estava perguntando, professor, quando não for um arco notável? Aí você vai lembrar do ciclo trigonométrico, vai lembrar da ideia dos quadrantes, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Né? Se lembra da situação do quadrante, vai lembrar das formulazinhas. Vamos lá, quero ver vocês aí digitando no chat, saber que vocês estão afiados aí. Vão dizendo a mim aí, quais seriam as formulazinhas que a gente usa no segundo, no terceiro e no quarto quadrante? Digita no chat aí para a gente ver. Vamos ver, quais seriam as formulazinhas que a gente tem? No segundo quadrante, qual seria a fórmula que a gente usa? Quando o ângulo cai no segundo quadrante. Guardando aí você responderem. Esse é Emanuel. Ela nem respondeu, Emanuel. Ai, Emanuel. A minha resposta... Olha por aí. Isis também, né? Vamos lá. Diga, Isis. Levantou a mão, pode falar. Eu botei sem querer. Ah, tranquilo. Normal, acontece. Então, vai lá. Vitória e Lourdes. Ah, é Vitória no caso. Vitória disse aí 180 menos alfa. Alguém discorda?
no segundo quadrante? A Todo minha é mundo, igual a né? divisória. Tá bom. Terceiro quadrante. Vamos lá, quem responde terceiro quadrante? Vamos participar, minha gente. Quando a mamãe assistir essa aula aí vai dizer, rapaz, como meu filho participa. Né? 180 mais alfa. E no quarto quadrante? Quem lembra da fórmulazinha no quarto quadrante? É 360 menos alfa, é isso mesmo. Ok? Então, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Então, veja que essas fórmulas vão facilitar para a gente chegar na solução que a gente quer. Por exemplo, a gente encontrou o cosseno de 200. Então, eu vou ver qual é o meu correspondente no primeiro quadrante. Né? Então, no primeiro quadrante que tem um alfa, qual é o correspondente alfa em relação ao ângulo de 200? Então, para fazer o cálculozinho auxiliar, a gente vai fazer. Como 200 graus está em que quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? No terceiro, né? Então, 200 graus está no terceiro quadrante. Está no terceiro, então a fórmula é 180 mais alfa igual a 200. Então, alfa fica aqui e vai ficar 200 menos 180. A alfa vai ser igual a 200 menos 180, que dá 20. Então, ó, o correspondente dele no primeiro quadrante do cosseno aqui, o correspondente dele no primeiro quadrante é o ângulo de 20 graus. Então, cosseno de 20 graus. Só que a gente tem que ver o seguinte, ele é o correspondente do ângulo de 20 graus, só que ele está em que quadrante? No terceiro. O sinal no terceiro quadrante, aí lembrar bem desse detalhe, ó. Então, no seno, o sinal é o seguinte, positivo, positivo, negativo, negativo. No cosseno, o sinal é positivo, negativo, negativo, positivo. Bom, então lembrar disso aí. Então, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, vai ser o ângulozinho de 20 graus, só que negativo. Então, menos cosseno de 20 graus. Beleza? Vamos ver se lá na alternativa anterior, se a gente tem esse detalhe aí. Vamos olhar aí. Ó, vamos ver se a gente tem para a gente marcar. Deixa eu mudar a cor aqui, que senão a gente não vai conseguir marcar nada. Né? Então, cosseno de 5.240, a gente chegou à conclusão que era igual a menos cosseno de 20 graus. Tem aqui? Tem. Então, letra A aqui. Tá bom? Beleza, galera? Então, viu que é tranquilo? Eu não vou passar para a próxima página, não. Vou responder aqui mesmo. Responder a letra B, seno de 200, ou de 1.200. Então, o mesmo esquema. Vou pegar 1.200, vou dividir por 360, tá bom? Aí faço a divisão por 360. Vou ver o inteiro mais próximo aí. Né? Então, dá 3. Ok? E 3 vezes 360 vai dar 1.080. Então, 1.200 menos 1.080. Então, 1.200 menos 1.080, você vai ter 120. Então, esse é o resto aí que a gente tem. Então, significa que o seno de 1.200 é igual ao seno de 120 graus. E 120 graus, querendo ou não, é um arco fácil da gente saber, né? Ele não é um arco notável, mas a gente pode utilizar a formulazinha que a gente calculou, né? Vou até fazer aqui embaixo, ó. Formulazinha que a gente calculou, tá? Como é que eu posso dizer? Lá do seno, né? Deixa eu avançar aqui para vocês verem. Então, essa formulazinha aqui, ó, 120 está no segundo quadrante, então a gente vai usar 180 menos alfa. Vai achar o correspondente dele no primeiro quadrante e aí a gente tira as conclusões da gente. Lembrar do sinal, como está no segundo quadrante é o seno, ele vai ser o quê? Positivo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, seno de 120. Então, vai lá. 180 menos alfa é igual a 120. Passa 120 para cá e alfa para lá. Então, 180 menos 120, que é igual a alfa. 180 menos 120 vai dar 60. Então, o correspondente de 120 é o ângulo de 60. Como está no segundo quadrante, é positivo. Então, vai continuar positivo.
E quanto é o seno de 60 graus? Como é um arco notável, está aqui, ó. Então, o seno de 60 graus é esse valor aqui. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, o seno de 120 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 positivo. Tá bom? Então, a gente consegue ver esse resultado aí numa boa. Então, raiz de 3 sobre 2. Vamos avançar aqui. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Só que aí tem um detalhe. Aí você olha, aí, professor, não tem alternativa. Deixa eu separar aqui para você entender que os cálculos foram separados. Não tem alternativa, professor. Oxe, não tem raiz de 3 sobre 2, não. Tem raiz de 3 sobre 6. Isso foi até um dos questionamentos do aluno que enviou. Só que vamos pensar comigo. Existe um outro ângulo que tem raiz de 3 sobre 2 como resultado. Se a gente olhar a nossa tabela, ó, raiz de 3 sobre 2 é quem? O cosseno de quem? De 30 graus. Ó. Cosseno de 30 é também raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cosseno de 30. Então tem alternativa que fala do cosseno de 30. Tá aqui, ó. Então, no caso, isso aqui fica sendo a letra B. Veja que era uma questão mais trava-língua. Né? É uma questão que mais trava a língua de vocês, assim, de certa forma, tá bom? Deixa eu só avançar aqui. Pronto. Então, vamos para o próximo. Seno de menos 210. Vou voltar para a lousa lá para a gente fazer ele. Seno de menos 210. Então, seno de menos 210. Vou deixar de cor diferente. Eu acredito que... Deixa eu ver se o vermelho dá para vocês verem direitinho. Fica meio ruim, né? Deixar preto aqui só para diferenciar do branco aí. Né? Vamos, canetinha. Ok. Pronto. Então, ó, a letra C vai ser o seno de menos 210. O que é que a gente aprendeu? Quando o ângulo está negativo, a gente vai ter que transformar ele em positivo. Achar a sua primeira determinação positiva. Então é só somar 360. Então, 210 graus mais 360. Tá bom? Então, 210 mais 360, que é como se fosse uma subtração aí, né? Se a gente for observar aí, a gente vai ter o 360 menos o 210. Né? Então, a gente vai encontrar o valor de 150 graus. Então, significa para a gente que o seno de menos 210 é igual ao seno de 150. Ok? Seno de 150, correspondente aí. E o seno de 150 está em que quadrante? Segundo quadrante. Está em segundo quadrante, vamos calcular aí. Vamos ver aí. O segundo quadrante, então, tem o 180 menos alfa igual a 150. Então, o alfa vai ser igual a 180 menos 150. Vai dar o quê? 30 graus. Eu faço a subtração aí, eu tenho 30 graus. Ok? Daí, significa que o seno de 150 é correspondente ao seno de 30. E o seno, a gente já viu aqui que o sinal é positivo. Então, permanece aí. E qual é o seno de 30 graus? Vamos olhar. Seno de 30, ó, tá aqui. 1 sobre 2. Então, esse é o resultado. Se a gente voltar, voltando aqui, a gente consegue ver que tem alternativa aqui que fala 1 sobre 2. Então, é a letra C. Não precisa a gente calcular a letra D, ver que ela é tão assustadora, tão grande, porque a gente já sabe, óbvio, sobrou essa resposta aqui e vai dar a letra D. Ok? Então, seria a sequência aí dessa questão no livro de vocês. C-A-D-B. Vão respondendo aí dessa forma. Bom, alguém quer que eu responda essa letra D ou eu avanço para a próxima questão? Fala aí no chat aí, rapidinho. Deixa eu abrir o chat aqui para ver vocês falando aí. Ou se quiser, pode abrir o microfone também e falar. Ok? Pode avançar, né? Então, beleza. Vamos lá. Esse Cássio é uma resenha. Vamos lá.
Avançando aí para a próxima. Pronto, a próxima já é uma expressão, né? Mais complexa, tal, aquela coisa toda. Outro detalhe também, minha gente, você não se desespere não. Se vocês já estão com o livro 3 nas mãos, né, vocês dão uma folheada em casa no livro 3, vocês vão poder observar que os conteúdos, eles parecem muito com o que a gente já está vendo, mas é como eu disse a vocês, é porque o primeiro ano do ensino médio, ele pega a trigonometria e ele mastiga a trigonometria todinha, então ele deixa bem separadinho, bem detalhado. Por isso que acaba você pensando que está repetindo o conteúdo, mas na verdade não, a gente está só acrescentando o conteúdo para, no final, ver a trigonometria inteira. Tá bom? Teve um colega de vocês mesmo que veio conversar comigo, ele é do terceiro ano, e disse, professor, lá no primeiro ano a gente mastigou bem a trigonometria, mas quando chega no terceiro ano, o senhor deu trigonometria em 2 aulas só. Né? Mas é pelo fato de eles terem mais conteúdo, tá bom? No terceiro ano é como se fosse uma revisão de tudo que você viu, tá bom? Aí, ó, essa expressão aí é bem bacana. Ela está pedindo o seno, o cosseno e a tangente. O seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos calcular aí e trabalhar. Só que qual é o detalhe? Ele está com os valores todos em radiano. E como dica, eu sempre digo a meus alunos, ó, isso aí vai depender, é questão de aluno, de professor para professor. No meu caso, eu gosto muito que meu aluno, ele converta os ângulos, né? Ou seja, converta esses ângulos aí em graus, porque fica, na minha visão, fica mais, como é que eu posso dizer, perceptível o trabalho. Você pode trabalhar de forma mais legível, né? Tem gente que se assusta só por ver o pi, aquela coisa toda, aí a expressão está grande demais, então eu sempre tenho o costume de fazer isso. Vou pegar aqui e vou converter. Como é que a gente faz para converter de radiano para graus? Basta pegar esse pi, esse pi, e substituir por 180 graus, tá bom? Então vai ficar seno de 8 vezes 180 dividido por 3 menos cosseno de 5 vezes 180, tudo isso dividido pela tangente de 13 vezes 180 sobre 6, tá bom? Então vamos lá, vamos calculando aí. 8 vezes 180 dividido por 3. A gente vai ter o quê? 480. Então, seno de 480 graus menos o cosseno de 5 vezes 180 vai dar 900. Tudo isso dividido por tangente de 13 vezes 180 dividido por 6. Então, tangente de 390 graus. Bom, se você olha para uma situação como essa, pelo menos na minha opinião, é mais perceptível, é mais bonito de ver. Eu acho, né? Eu acho que é bem mais interessante a gente olhar. Quem gosta de trabalhar com radiano, à vontade. Fica a seu critério. Como eu disse, é uma regrinha de 3, é uma substituição simples aí, a você fazer a conversão. Eu, particularmente, tenho, se converter vai ter trabalho, mas tem colegas mesmo de trabalho que dizem assim, Fábio, tu arrudei demais para ter que substituir, não sei o quê, mas eu sou bem sincero, é melhor arrodear e chegar no local certo do que pegar um atalho e errar a questão. Né? Inclusive, tem até partes bíblicas que falam que o curioso, ele sempre vai tentar pegar o atalho, mas ele acaba se arrebentando. É melhor a gente seguir, às vezes, pelo caminho cheio de pedras ali, um caminho, né, que seja longo, mas que a gente chegue ao destino bem, do que pegar um atalho e chegar no destino todo arrebentado. Eu sou bem sincero quanto a isso. E acontece muito em equação de segundo grau. Tá? Assim de colegas aí que diz, é melhor pegar a equação de segundo grau, responder por soma e produto, tal, e por aí vai e vem, do que resolver por Bhaskara. Eu já penso o contrário. Acho que quando o aluno ele faz, usando a regrinha de Bhaskara, delta, tudinho, tudo direitinho, eu duvido o aluno errar. Ele vai chegar lá na conclusão usando a fórmulazinha de Bhaskara com detalhe, mesmo que ele demorou, levou um tempo para chegar lá, mas ele vai acertar a questão, ele não vai ter dúvida. Diferente de soma e produto, que ele vai ficar horas e horas pensando, quais são os dois números que somado e que multiplicado é isso e aquilo. Então a mesma coisa acontece também na geometria. Tem situações que
Quando o atalho ele é bom e vale a pena, eu passo para o aluno. Eu digo, minha gente, ó, existe um atalho, você faz assim, assim, assado. Quando o atalho não é bom, eu sou bem sincero, vá com calma e vá fazendo detalhadinho. Então, vai lá. Deixa eu ver aqui. Lousa. Vamos para a lousa aí. Então, seno de 480 menos cosseno de 900 sobre a tangente de 390. Vamos ver aí o que a gente tem aí como solução. Então, vai lá. Primeiro, vamos responder o seno de 480. Né? Então, seno de 480. Vamos lá, 480 é um número grandão, então a gente vai subtrair aqui. Dessa vez eu não vou dividir, vou subtrair por 360. Tá bom? Então, 480 menos 360. Então, vou ter o quê? O 120. Né? 120. A gente já viu que o seno de 120 ele é positivo, por estar no segundo quadrante, e ele é igual ao seno de 60. A gente viu na questão anterior. E o seno de 60 a gente tem aqui, a raiz 3 sobre 2. Okay? Então temos aí raiz 3 sobre 2. Isso é o seno de 480. Agora vamos ver para o outro aí. Qual foi o outro mesmo que eu esqueci? É cosseno de 900, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Cosseno de 900. Vixe, foi para a próxima questão aí. Sim, cosseno. Vê aí. Cosseno de 900. Então vai lá, mesmo esquema. 900 menos 360. Tá bom? Então 900 menos 360. 540. Aí, como é grande, aí eu continuo subtraindo, tá bom? Menos 360. Então 540 menos 360. Vai dar o quê? 180. Aí eu não preciso subtrair mais, porque já deu um número menor do que 360. Então, o cosseno de 900 ele é equivalente ao cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180 está aqui. Vamos olhar aqui, o cosseno de 180 é menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1. E, por último, a tangente de 390. Ok? Então, tangente de 390. Aí, vamos lá. Tangente de 390. Mesmo esquema a gente vai fazer com 390. 390 menos 360. Então, 390 menos 360 é o quê? 30. Então, significa que a tangente de 390 é igual a tangente de 30. E qual é a tangente de 30? Vamos olhar aqui. 30 graus, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, temos aí essa solução aí. Temos, no caso lá é raiz de 3 sobre 2, que era o seno de 480, menos o cosseno de 900, que era menos 1, dividido pela tangente de 390, que é raiz de 3 sobre 3. Agora é só fazer essa operação. Aqui, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Aí eu fazendo a operação aqui de cima, veja o quanto frações é importante. Aonde ela está aparecendo? O conteúdo que a gente está vendo, que a gente viu lá, né, nas nossas aulas de matemática fundamental. Então, 2 vezes 1, 2, né? Tá tendo aquele esquemazinho. Então, vai ficar aqui em cima. Raiz de 3 mais 2 sobre 2. Tudo isso dividido por raiz de 3 sobre 3. Aí aqui a gente repete a primeira pelo inverso da segunda. Vou fazer aqui em cima. Raiz de 3 mais 2 sobre 2, que multiplica o inverso da segunda, que é 3 sobre raiz de 3. Multiplicando aqui, a gente vai ter 3 raiz de 3 mais 6 dividido por 2 raiz de 3. Okay? Nesse caso aqui da gente, a gente para. Não precisa responder mais não, nem precisa racionalizar. Okay? É uma questão aberta, até aí já está bom. Então, a gente chegou na resposta. 3 raiz de 3 mais 6 sobre 2 raiz de 3. Deixa eu colocar aqui. Então, a resposta dessa expressão, no caso aqui eu vou alterar a cor. Deixa eu alterar a cor aqui. Bom, então, no caso dessa expressão da gente aqui, a gente vai ter 3 raiz de 3 mais 6 sobre 2 raiz de 3. Beleza? Essa é a resposta aí dessa questão. Galera, vê só, vou sair um pouquinho agora do link, porque já está encerrando aqui os minutos.
mas dentro de 5 minutos, ok? Você aguarda aí 5 minutos, eu retorno no mesmo link para vocês, ok? Para a gente responder essa questão aqui a mais, ok? Então, só aguardar aí rapidinho que eu vou entrar, tá bom? Beleza? E aí, galera, só aguardando vocês entrar aí no mesmo link aí. Tá bom? Avisa a galera que eu já estou por aqui já. Demorou um pouquinho porque fica salvando a aula, vocês sabem aí, né? Mas era pior se eu tivesse começado e cortado o nosso raciocínio aí no meio do caminho, né? Tarana, vamos ver aí. Vitória já entrou. Entrou lá no grupo, já entrou também. Ok? Então, quando o pessoal está entrando aí, a gente vai ver agora essa mais uma expressão, né? Como vocês estão vendo aí, mais uma expressão. Então, o que acontece? Vai ter várias fases da trigonometria, né? A gente vai ter a fase aí da trigonometria. Poxa, eu nem percebi que tinha travado isso aí, né? Foi mal. Deixa eu limpar isso aí e interromper que vocês façam isso. Ai, ai. Acabei clicando no link e deixando vocês aí livre para fazer essa resenha de seta aí, né? Então, deixa de riscar aí. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Eu tinha desativado isso para vocês na outra aí. E acabei deixando vocês com essa resenha aí. Ó, tá. Tarará. Deixa eu mostrar aqui o nome de quem for fazer isso. Ó, tá. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Vamos ver aqui. Todo mundo já chegou? Deixa eu ver aí. Tá, os 8. Então, pessoal, vê. Temos o seguinte. Tá bom? Temos o seguinte aí. Calcula a expressão 3 sobre 5, né? 3 sobre 5 vezes tangente de 5π sobre 3, mais 6 sobre 7 vezes tangente de 7π sobre 6, mais 2 terços vezes cosseno de 3π sobre 2. O que acontece aí? Né? Então, como é que eu ia fazer? Sim. Então, o que a gente vai fazer primeiro, a primeira coisa, né, é igual que a gente fez na questão anterior. A gente substituiu, deixa eu voltar aqui, ó. A gente simplesmente substituiu, transformou em graus e foi trabalhando na expressão de forma tranquila. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, fazer essa transformação desses ângulos aqui. Ó. Então, pegar essas tangentes aqui e fazer as transformações, para depois a gente trabalhar com tranquilidade em relação aos ângulos, ok? Então, vai lá. 5π sobre 3, então a gente vai ter 3 quintos vezes tangente. Aí aqui eu já vou direto já, tá bom, minha gente? Deixa eu apagar aqui. Aqui eu já vou direto. Tangente de 5π sobre 3. Então, 5 vezes 180 dividido por 3. Então, vai ser 300. Tangente de 300 graus mais 6 sétimos vezes a tangente, aí 7π sobre 6. 7 vezes 180 dividido por 6. A gente vai ter 210. Mais 2 terços do cosseno
de 3 vezes 180 dividido por 2, que é 270. Tá bom? Então, essa seria a expressão que a gente vai ter aí. 3/5 vezes tangente de 300 graus, vezes a tangente de 210, vezes o cosseno de 270. Então, vamos lá. Vamos para a nossa lousa, vamos responder cada um. Tangente de 300, tangente de 210 e o cosseno de 270. Vai lá. Vamos responder aí na nossa lousa. Ok? Vamos ver aí o que é que a gente pode fazer. Então, tangente de 300. Tangente de 300. Vamos lá. 300 graus é um ângulo que não precisa a gente nem subtrair, nem 360. A gente já sabe que ele está em que quadrante. 300 graus está no quarto quadrante. Né? E aí, fazendo aquele breve resumo que a gente tem aqui, agora só em relação à tangente. Né? A tangente, a gente lembra que ela é paralela ao seno. E ela é positiva aqui, negativa aqui, negativa aqui. Então, a tangente tem esse, em relação a esse sinal aí. Ela é paralela ao seno aí. Então, ela vai ser negativa no terceiro quadrante. As fórmulas são as mesmas, minha gente? Tanto para tangente, seno ou cosseno. 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa, tá bom? As fórmulas são as mesmas. Tangente, cosseno e seno, são as mesmas fórmulas. Só o que vai mudar é o sinal, só isso. Okay? Então, 300 graus está aqui. Está no quarto quadrante. Está nessa região aqui. Então, se está no quarto quadrante, a tangente dele vai ser negativa. Eu já vou botar um sinal aqui. Para a gente lembrar que é negativa. Aí vai ser negativa em relação a quem? Aí a gente vai usar a formulazinha. 360 menos alfa é igual a 300. Passa 300 para lá, alfa para cá. Então, a gente vai ter 360 menos 300 igual a alfa. E 360 menos 300 vai dar o quê? 60. Então, diz que o correspondente da tangente de 300 é o mesmo correspondente da tangente de 60. Tá bom? O mesmo correspondente. E qual é a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3. Como tem um sinal menos aqui fora, então menos raiz de 3. Beleza? Essa é a tangente de 300. Deixa eu só ver aqui. Qual vai ser o próximo agora? Tangente de quanto que eu esqueci? Deixa eu olhar aqui. Então, tangente de 300 a gente já fez, agora tangente de 210. Tá bom? Então, a tangente de 210. Vamos lá. Tangente de 210 graus. Aí, 210 é um ângulo que está aqui, é segundo quadrante. Então, a gente vai usar a fórmula do segundo quadrante. 180 mais alfa igual a 210. Tá bom? Então, alfa vai ser igual a 210 menos 180. A alfa vai ser igual a 210 menos 180 vai dar 30. É o mesmo correspondente. Só que ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a tangente dele é positiva. Então, tangente de 30. Qual é a tangente de 30? Então, tangente de 30 aqui, a raiz de 3 sobre 3. Positiva porque está no segundo quadrante. Então, corresponde aí no mesmo sinal. E, por último, o cosseno de 270. Como 270 é um arco notável, a gente já tem aqui. 270, o cosseno dele é 0. Beleza? Então, menos raiz de 3 sobre 3 e 0. Vamos voltar aí e substituir. Então, vai lá. 3/5 vezes menos raiz de 3 mais 6/7 vezes raiz de 3 sobre 3 mais 2/3 de 0. Ok? Então, temos aí essa expressão aí para a gente resolver. Esse aqui que multiplica 0, a gente já cancela, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, a gente já cancela aqui. Isso aqui é 0. E agora a gente vai trabalhar aqui. Menos raiz de 3 vezes 3/5 vai dar menos raiz de 3, ou melhor, menos 3 raiz de 3. Deixa eu apagar aqui. Né? Menos 3 raiz de 3 sobre 5, mais... Agora a gente vai ter 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3.
né? A gente pode até simplificar aqui, ó. Antes disso, né? Eu acabei de observar aqui. Antes disso, a gente pode fazer isso. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. E 7 vezes 1 é 7. Okay? Aí agora a gente tem uma fração normal. Vamos usar aí o que a gente aprendeu, né? Ó, multiplica os denominadores. 5 vezes 7, 35. E faz a multiplicação de cada um deles aqui. Ó. 7 vezes 3 dá 21. Então, menos 21 raiz de 3. Deixa eu aumentar aqui a fração. Mais 5 vezes 2, 10. 10 raiz de 3. Ok? Para continuar a conta, fazer aqui nesse cantinho, tá bom? Então vai ficar menos 21 mais 10 é a mesma coisa que 21 menos 10, só que lembrando que o 21 é negativo, então o resultado vai ser negativo. Então, menos 21 mais 10 dá menos 11. Raiz de 3 sobre 35. Okay? Essa é a nossa resposta final. Ok? Tranquilo aí, minha gente? Fala aí no chat aí qualquer coisa aí. Fala aí no chat qualquer coisa, se quiser, tiver alguma dúvida ou não. Tá bom? Se eu posso avançar. O que é que vocês estão achando aí? Ah, realmente, a conta é grande, né? Ela é grandona. Mas, na verdade, é pelo fato de ter os valores da tangente. Veja que se não tivesse o 3/5, o 6/7, né? Não tivesse o 2/3, a gente aqui, nessa região aqui, a gente já podia simplesmente, né? A gente já podia simplesmente fazer o seguinte. Já podia vir aqui, opa, tem demais. Né? A gente já podia vir aqui, já na resposta e só fazer a expressão, né? Menos raiz de 3 sobre 3 e o zero aí a gente fazia a operação. Só que aí no caso ele colocou na expressão aí pra gente isso aí. Grandão, tem as outras frações. Na verdade, tudo que envolve frações, não sei se vocês já observaram isso, quando se tem o cálculo, ele não é curto. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse assim, ó, minha gente, tudo é fácil quando envolve fração. Não é. Tá bom? Mas também tudo não é difícil. As frações também podem facilitar. Né? Ela pode facilitar, mas não quer dizer que vai reduzir o seu cálculo. Tá bom? Ela vai facilitar ali, dando suporte a você responder determinadas situações. Mas reduzir o cálculo, quando tem fração, pode ter certeza que você vai ter um cálculo um pouquinho grande. Tá bom? Por isso que, uma das coisas que eu sempre digo, eu já disse a vocês e repito, vocês sabem que eu tenho o meu curso online, né, na minha plataforma de cursos, e sempre eu observo lá, o módulo 1, que é o primeiro módulo, na verdade o primeiro módulo é a tabuadinha, o segundo módulo, que é frações, o módulo 2, rapaz, o pessoal fica enganchado, que não é brincadeira não. Eu agora estou adicionando ao meu curso lá as aulas remotas, amanhã mesmo eu terei aula remota com eles à tarde, e vai ser justamente frações, aula de frações. Né? A aula que vocês tiverem aí de frações, eles vão ter agora lá também, para ver se eles desengancham, né, do módulo. Eles ficam enganchados lá. Né? E muitas vezes, vamos dizer, o travamento deles é justamente por isso, Cássio. Por pensar que a conta vai ser grande, e aí diz, não vou fazer não, essa conta vai ser muito grande. Pelo menos os relatos, eu fiz há 3 anos que eu tenho esse curso, e nesses 3 anos eu fui buscando relatos do pessoal, principalmente daqueles que desistiram no segundo módulo. Né? A maioria chegava no segundo módulo e já desistia, dizia, não consigo avançar. Porque no meu curso ele trabalha da seguinte forma, o módulo 3, por exemplo, ele só é liberado se você passar no módulo 2. Você ser aprovado no módulo 2 mesmo, fazer a provinha, fazer tudo lá. Para quê? Para forçar realmente você a estudar aquele conteúdo. Né? E para a tristeza do aluno, toda prova, vamos dizer, ele pode fazer a prova a quantidade que ele quiser. Né? Vamos dizer, ele foi reprovado na prova lá de frações. Então ele
foi reprovado e tem a chance de fazer a prova de novo. Só que não vai ser as mesmas questões, vão ser novas questões. E aí, muitas vezes, o aluno dá, mas a questão, professor, vai dar um cálculo muito grande, não vou fazer, não. E aí, por conta disso, desiste. Quando eu vou responder para eles, como é que fazer essa questão, só isso, né? E desiste. Então, frações realmente põem medo nos alunos, eu reconheço isso. Mas não é tão assustador quanto a gente pensa. Quando você domina o mundo das frações, você é igual a raiz. Muita gente tem medo. Eu lembro quando eu comecei a estudar raízes na escola, eu lembro que meus colegas ficavam doidos. Esse negócio de raiz não sei de quê, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 4, raiz de 9, ficava tentando decorar tudinho e não saía do canto. Mas quando você domina o processo da raiz, da radiciação, da racionalização, rapaz, ninguém segura você não. Né? Tudo isso a gente vai ver em matemática fundamental. Eu vou deixar vocês bem aptos a dominar esse clima aí em relação às raízes e às frações. Né? A gente sempre está vendo isso aí. Né? É igual a você domar um animal para deixar ele domesticado lá. Então, é do mesmo jeito é a matemática. Você tem que dominar ela, domá-la. Não deixar ela engolir você. Né? Então, vai lá, vê essa próxima questão aí. Se tangente ao quadrado de x é igual a raiz de 3 tangente de x, quanto vale a soma dos valores de x pertencente a um intervalo de 0 até 2π? Então, de 0 a 2π, passando o infinito aí. Então, quanto é que vale isso aí? Vê que pegadinha essa questão aí. Quero ver vocês aí. Eu vou abrir o chat aqui para ver qual seria a resposta de vocês aí. Como é que vocês iriam me dizer aí a resposta? Não vale dizer o mesmo que a Tâmara, o mesmo que não sei o quê. Diga a opinião de vocês mesmos. Tá bom? Se quiser falar aí também, pode falar à vontade. Pode ligar o microfone e falar. O que é que vocês acham aí? Como resposta aí dessa expressão. Quando você lê, diga só sua opinião assim. Quando você lê aqui, não precisa nem dar a resposta. Você lê, aí chega nessa expressão aqui, e você diz assim, a resposta, professor, eu acho que é tanto. Professor, eu acho que é difícil. Eu acho que isso vai ser extremamente não sei o quê. Isso aí vale não sei o quê. O que é que você imagina quando você lê a questão, que vê uma expressão como essa? Diga aí para mim, você acha que é difícil? Acha que é fácil? Quando você lê aí uma questão como essa, geralmente a UPE gosta de questões assim, no SSA mesmo, joga uma questão bem simples assim para você, né, com um enunciado bem curto, e quer que você resolva. E o que é que você acha? O que é que você acharia se isso aí tivesse lá na hora agora, lá do vestibular, você está lá no vestibular e tivesse lá na hora agora para você fazer? Vamos lá. Só tem Cássio? Sim. Eu iria sentar e chorar na hora. Sentar e chorar. Desespero. A única coisa que ia ter era desespero. Desespero. Meu Deus do céu. Com certeza. Ó, se eu disser a vocês que com a técnica certa você iria observar, e já não é mais trigonometria. A questão tem trigonometria, mas com a técnica em álgebra, você ia resolver essa questão numa boa. Vê, tangente ao quadrado de x, vou escrever aqui bonitinho. Ó, tangente ao quadrado de x é igual a raiz de 3 tangente de x. Eu vou escrever agora essa mesma expressão como se eu estivesse dando aula numa alfabetização, por exemplo. Né? Então eu vou chamar tangente de x, eu vou dizer que tangente de x é igual a triângulozinho. Tá bom? Então é igual a triângulozinho. Então, se eu fosse escrever essa expressão nessa simbologia, eu teria triângulozinho ao quadrado igual a raiz de 3 vezes triângulozinho. Ok? Aí vamos lá. Triângulozinho aqui está multiplicando. Vai para o outro lado o quê? Dividir. Então a gente teria triângulo ao quadrado dividido por triângulozinho, que é igual a raiz de 3. Nessa divisão, triângulo ao quadrado não é a mesma coisa que triângulo vezes triângulo. Não é isso? Todo mundo concorda? Então eu posso cortar um triângulo com esse triângulo de baixo. Me restou o quê? Um triângulo só. Igual a quanto? Raiz de 3. Agora vamos substituir de volta. Quem era o triângulo? Tangente de x. Então a tangente de x é igual a quem? Raiz de 3. Então veja, eu consegui encontrar quem é a tangente de x, sabendo que ela é igual a raiz de 3. E agora eu vou na minha tabelinha e vejo. Ó, de 0, que 2π todo mundo sabe que é 360. 2π é 360 graus.
Então, vai de 0 a 360. Estou com a tabela aqui de 0 a 360. Onde é que a tangente é igual a raiz de 3 nessa tabela? Onde é que a tangente é igual a raiz de 3 nessa tabela? Quem observar é que ângulo? 60. 60. Existe algum outro ângulo que tem raiz de 3? Não tem. Nenhum. Só ele, só com a tangente. Então, no caso, nossa resposta aí vai ser dada por 60 graus, a soma desses valores. Beleza? Uhum. Tá vendo que é tranquilo? Veja, qual a dificuldade maior? Era tentar identificar esse danado dessa tangente. A expressão, ela sempre vem para nos assustar. Então, eu sempre digo, pronto, acontece muito quando eu estou dando aula de logaritmo. Muita gente, vou fazer até aqui, ó, auxiliar que deixar em branco. Quando eu estou dando aula de logaritmo, o aluno vê um negócio desse aqui, vê isso aqui, ó, log de... Deixa eu botar aqui. Log de x mais 2 na base 2. Digo que isso aqui é igual a 5, por exemplo. Ou 5 não, vamos botar um número menor. Igual a 3, pronto. Então acontece muito de ter essa expressão aí. Deixa eu riscar isso aqui, tá aqui, 3. E aí muita gente se desespera. Ah, meu Deus, é logaritmo, vou desistir, não vou fazer a questão, isso é difícil. Tem gente que pensa que isso é difícil, olha só por esse nome. Aí eu digo aos meus alunos, pô, qual é a sua dificuldade? Ah, para vocês, se não me loga aí. Não sei para que inventaram isso, então vamos tirar. Nada melhor do que tirar o logaritmo. Se o problema é ele, o que é que a gente faz na nossa vida? Quando a gente está com um problema, a gente tenta eliminar o problema, para não perturbar a gente no juízo. Então, se o problema é a palavra log, vamos usar uma regrinha básica, pega a base, eleva ao valor, e quando você fizer esse elevado aqui, você iguala ao logaritmando. Então, vamos lá. 2 elevado a 3 é igual a x mais 2. Aí você chega nessa expressão, aí diz, agora, professor, agora eu sei responder, professor. Agora, 2 elevado ao cubo é 8. Se eu tenho x mais 2, o 2 está somando, vai para o outro lado o quê? Negativo. 8 menos 2 igual a x. X vai ser igual a 8 menos 2, 6. E aí você chega à resposta facilmente. Veja que a partir daqui você já não tem mais medo. Aqui o medo some. Tá bom? O medo some. E por que o medo some? Porque você já eliminou o seu problema. O problema era a palavra log. Esse era o problema. Ok? Muita gente pode estar dizendo, professor, não sabia que era assim que se fazia, não sei o quê. Mas agora você sabe, quando o professor Rafael Freitas estiver vendo logaritmo com vocês, não sei se já viu, mas quando ele começar a fazer, pode responder desse jeito, que vai dar certinho. Professor, isso vai dar certo para todos? Claro que toda regra existe as exceções, né? E aí lá o professor vai dar as técnicas e as propriedades para você usar. Mas em 99% dos logaritmos você responde assim. E tem aluno meu que diz, não sabia disso, professor. Eu não acredito que é somente isso. É somente isso, é logaritmo. Isso é uma propriedade fundamental lá do logaritmo. Você responde quase todos. Então, veja, a gente respondeu uma equação logarítmica. E que muita gente, na hora que responde lá na questão, se desespera. Beleza, pessoal. Então, não é interessante a gente ficar preso a esse susto danado que tem a trigonometria. Vocês viram nas aulas anteriores. Até agora a gente viu tanta coisa de trigonometria que eu vejo nos exercícios vocês fazendo lá, nas respostas de vocês, nos cálculos engraçados de vocês, né? Bastante engraçado, que eu morri. Eu disse, rapaz, essa pessoa aqui, ela foi na Lua, voltou, arrodeou, acho que passou por todos os planetas do Sistema Solar e chegou na resposta correta. Mas conseguiu a solução. E conseguiu fazer, encontrando seus caminhos, né? Mas isso é o segredo da matemática. Cada um tem um caminho diferente de responder. Olha essa questão aí. Sobre um conjunto de solução com x pertencente de 0 a 2π, de 0 a 360, de modo que a tangente de x seja igual a raiz de 3. Pode-se afirmar que vai possuir quantos elementos? Então, ele deu para a gente. Ele disse, a tangente de x é raiz de 3 sobre 3. Ele já deu o valor aqui. Diz que a tangente de x é raiz de 3 sobre 3. Ele quer saber, dentro dessa realidade, que a tangente seja igual a raiz de 3, e desse conjunto de 0 a 360 graus,
quantos elementos, ou seja, quantos ângulos, já que x, ó, x é o ângulo, ó, esse é o ângulo, x é o ângulo, ó, ângulo. Então, quantos x desse, ou seja, quantos valores angulares tem tangente com a raiz 3? Você vai para a tabelinha, ó, só tem uma tangente que é a raiz 3 são 3. E qual é? 30 graus. Então ele possui o quê? 2 elementos, apenas um elemento. É vazio ou possui infinitos elementos? Possui apenas um elemento. Então você começa a perceber isso aí. Somente o ângulo 30 graus. Okay? Seria muito bom, eu sou bem sincero para você, seria muito bom que os vestibulares ele colocassem essa tabela para vocês assim de mão beijada. Simplesmente chegasse e colocasse essa tabela assim de mão beijada para vocês. Você só está aí e faça a prova. Realmente, na minha humilde opinião, tabela foi feita para ser consultada e não decorada. Mas graças aos matemáticos, a gente tem ferramentas de como chegar nesses resultados. Como chegar nesses... Veja que se fosse você decorar a tabela inteira de todos os ângulos existentes na face da Terra, vocês estavam ferrados. Né? Por isso que até hoje, às vezes, eu não sei nem se já tiraram isso, né? Mas eu lembro que eu me dava muito mal em química porque nunca decorei a tabela periódica. Nunca decorei. Porque além de ter números lá na tabela periódica, tem letras e funcionalidades que eu não sei nem para onde vai direito. Então eu acabava me desesperando. Não sei nem se continua ainda. Vocês têm que decorar isso aí. Mas na minha humilde opinião, a tabela foi feita para ser consultada. Como infelizmente ainda essa regra não virou lei, vocês têm que decorar uma tabela. E como decorar uma tabela, vamos reduzir a tabela e descobrir ferramentas para fazer uso. Veja que da primeira aula que a gente teve de trigonometria até agora, a gente só acrescentou linhas a essa tabela, que foi no caso. A gente viu o seno, viu o cosseno e agora viu a tangente. Né? Nos próximos capítulos do livro, a gente vai ver secante, cotangente e por aí vai. Só adicionando linhas. Mas em relação a colunas, esses ângulos aí já são suficientes para a gente responder quase todos. Ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Vê se tem mais um aí para vocês. Ah, que pena. Acho que já foi todas as dúvidas de vocês em relação à tangente. Pergunta a vocês. Mais alguma dúvida? Eu já estou extrapolando o horário do outro professor de vocês aí. Eu queria dormir. Ah, quer dormir essa chuvinha, Tá realmente. chovendo. É. Ó, então eu vou fazer o seguinte para vocês, tá bom, minha gente? Não vou passar atividade para vocês. Na semana vocês vão descansar bem aí quanto a isso. Bom. A gente vai estar iniciando assunto novo, né? Vamos dizer, da parte do livro 3 já a partir da próxima semana. Na sexta-feira a gente se vê com matemática fundamental, dando continuidade ao nosso programa, né? Dando continuidade todinha ao cronograma. Ok? E agradeço bastante a presença de vocês. Qualquer coisa é só falar comigo no privado. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, meu filho, tchau.